Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo mega especial aqui nesse canal. Eu quero te convidar a participar com a gente desse bate-papo com essas mulheres tão especiais para mim, que fazem parte da minha vida e que estão aqui nesse mês compartilhando as suas histórias, suas experiências comigo e também com vocês. No vídeo anterior, a gente se conheceu um pouquinho. A gente pôde compartilhar nossa vida, nossos testemunhos, a nossa história, mas nesse vídeo tem muita surpresa preparada aqui para nós e para vocês também, porque nós vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente. Então fica comigo e eu tenho certeza que você vai ter um momento muito especial aí, precioso, compartilhando com a gente tudo aquilo que vai acontecer aqui hoje. Então vamos lá. Toda mulher cristã enfrenta diversos desafios na sua vida, né? Isso não é novidade para ninguém. Todas temos a nossa rotina, as nossas tarefas, aquilo que a gente precisa fazer todos os dias. No vídeo anterior, a gente conheceu um pouquinho da história de cada uma, aquilo que elas fazem no dia a dia, como que é a dinâmica familiar, o trabalho, as responsabilidades. Só que nesse vídeo nós vamos fazer algo diferente. A gente vai fazer um jogo, 2 rodadas de perguntas surpresas que a gente vai sortear aqui, para a gente entender como a gente reagiria a algumas situações que são corriqueiras, que são comuns da vida. Eu espero de verdade que esse vídeo seja muito útil para você, porque aquilo que a gente vai conversar é algo que faz parte não só da nossa realidade, mas da realidade de toda mulher. Todas nós, por mais que as nossas histórias sejam diferentes, a gente compartilha das mesmas questões, dores, desafios, e essa beleza da gente estar num ambiente como esse, abrindo o coração, porque a gente consegue se identificar, e a gente consegue entender que nós não estamos sozinhas. Os perrengues que você passa, a gente passa também, e nós estamos aqui para rasgar o coração, para abrir o coração, para que você possa, de alguma maneira, aprender com as nossas histórias aqui. Então vamos lá? Meninas, mais uma vez, sejam muito bem-vindas a essa mesa, a esse podcast. Nós tivemos um momento muito precioso no último vídeo e hoje eu tenho certeza que vai ser também muito especial. Bom, as perguntas são surpresa e a gente vai sortear. Eu não tenho ideia do que vai sair aqui hoje, então eu tô bem animada porque a gente vai viver. Vamos lá? Eu vou começar com a Juliane, então. Ju, pode tirar o papelzinho. Ai, meu Deus. Lê a pergunta. Passar? Não, Pedir não pode. ajuda? Não pode passar, não pode pedir ajuda, não pode. Não. Leia, vê o que Deus gera no seu coração e compartilha com a gente. Pode ler a pergunta. Você sente que seu trabalho está tomando todo o seu tempo e te afastando de Deus? Como reequilibrar? Bom, meu trabalho hoje é ser mãe, né? E acho que vocês sabem muito bem que acho que diariamente parece que meu dia começa e daqui a pouco eu já tô indo dormir de novo e às vezes eu deito lá na cama e falo, meu Deus, tem dia que não dá nem pra falar um bom dia, que a criança já acorda chorando, com a fralda vazada, e você já começa, vai, troca a fralda, dá banho, não sei o quê, e já faz o café. E eu tenho me sentido muito assim, ultimamente, assim, de deitar na cama e pensar, meu Deus, hoje eu não consegui fazer um devocional, não consegui orar, não consegui fazer nada. Só fiquei ali na função e agora eu já tô muito cansada pra fazer qualquer coisa e faço aquela oração lá deitada rapidinho, porque eu já tô pensando, tem que dormir enquanto ele tá dormindo, Daqui a pouco ele vai acordar. Aquela sensação de que o dia acabou e não rendeu, né? Sim, exatamente, que começou e já acabou. E eu já tô ali naquele momento e tô de novo falando pra Deus, Deus me perdoa que hoje eu não consegui. E uma coisa que eu tenho feito tentado fazer, né, pra me reequilibrar é acordar mais cedo que ele, pra conseguir fazer um devocional, porque eu sinto Boa. que o primeiro momento ali é o momento que eu tô com a cabeça mais vazia, assim, pra meditar e tal, mas é um desafio, porque eu acordo e parece que ele já tem um sensor, já acorda também. Eu acho que esse é o desafio, não só para quem fica em casa, né? Mas também para quem trabalha fora. Porque Sim. tem dia que você acorda atrasada, tem dia que você tem uma demanda maior no trabalho, ou que o filho tá doente, que aí exige mais ainda. E aí, o que a gente faz nesses dias, né? Como que a gente consegue equilibrar todos os pratos ali naquele dia? E eu acho que a beleza desses dias é justamente você entender que a vida, ela não é exatamente igual todos os dias. E você precisa lidar com as demandas especiais que cada dia prepara. E tá tudo bem, né? Se naquele dia você não conseguiu fazer todo o seu planejamento do dia,
Não tem problema. O dia seguinte você se reorganiza para poder dar conta de tudo, né? É. E não se frustrar O por causa difícil é disso. também essa questão de buscar a Deus, ele dá com a culpa disso, né? Sim. Tem um É. sentimento de culpa, né? Tipo assim, meu Deus, tô tão, né, tô mais Marta do que Maria, e eu quero ser Maria, eu não tô conseguindo ser Maria, eu quero... É. E aí, a culpa, né, bate, assim, e a gente tem, né, tenho uma ideia daquele Deus, assim, ai, meu Deus, não orei hoje, não fiz isso, Deus deve estar bravo comigo, Deus, né, não. Mas eu acho que a gente tem que tratar também disso, dessa culpa que a gente carrega, porque tem uma parte que é só religião, religiosidade, né? Uhum. E a gente tem que saber que o nosso trabalho também é oportunidade de exercício de ministério. Sim. Então, quando você tá lá ouvindo 3 palavrinhas com seu filho, Também. ministrando na vida dele, você tá servindo no seu Eu ministério. até já você comentei isso com você, né? Que às vezes eu tô lá cantando 3 palavrinhas com ele, daqui a pouco começo a sentir a presença de Deus. É isso. E A- eu tenho vivido isso também eu trabalho numa empresa e eu tenho pedido, inclusive, para Deus, para que ele me desperte para as oportunidades que ele me dá dentro do meu É trabalho. isso. Sim. Né? É, o seu trabalho, o seu ministério, a tua casa, o teu altar de adoração ao Senhor. Não tem como você viver uma vida desprendida, né? Aqui, esse é o momento que eu sirvo a Deus, aqui esse é o momento que eu sou Sim. mãe. Não, na verdade, você está servindo a Deus Exato. todos os momentos do teu Não dia. tem como dissociar, né? Não, e às Não. vezes a gente pensa que orar é só, tipo, ter aquele ritual, né? Vou É. aqui meu cantinho especial, a minha Bíblia, e eu vou dobrar meu joelho e orar. E não, na verdade, orar é você tá ali constantemente, né? Tô cozinhando e É isso. às vezes eu tô ali passando a roupa no Luke, ele trabalha de social, né? E falando, Senhor, abençoa o meu marido quando ele usar essa camisa, né? Que É ele feche isso. bons negócios, abençoa ele. É orar sem cessar, né? Exatamente, só que a gente tem aquela percepção que a gente não orou, se a gente não ajoelhou, não teve aquele devocional, não leu a palavra, e nem sempre dá, Vai né? ser assim, é. Nem Verdade. sempre dá. Então, mulheres, libertem-se da culpa. Entendam que cada dia tem a sua demanda especial. Se hoje não deu para você fazer aquilo que você planejou, não tem problema. Se reorganiza, porque amanhã é um novo dia. Não se culpe, porque Deus não faz isso. É. Deus está te esperando ali no seu dia, no dia seguinte, se não deu hoje, não tem problema. Deus vai estar no mesmo lugar te aguardando. Ele te acolhe em todos os momentos. Então, não se culpe. Muito bom. Agora você, Ana. Tchan, 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 tchan. Jesus, prepara mais simples pra mim. Ai, eu achei que O que é? seu filho começa a fazer perguntas difíceis sobre a vida e você não sabe como responder. O que fazer? Ah, Me muito falem, bom. por favor, que eu Me ainda não ajuda cheguei. também. Gente, é normal, né? A gente também lida com isso, né? E não tem coisas que, né, que a gente tem que pesquisar. Então eu falo pra ele, olha, filho, mamãe não sabe, mas eu vou, né, procurar saber. E tudo bem, e aí eu vou atrás, né, pra responder pra Você ele. torce porque pra ele esquecer. É. Mas, gente, é difícil, porque é umas perguntas, assim, bem... Mas a idade que ele tá, né? Não, é A idade que ele complicado. tá, a idade das perguntas difíceis. A melhor parte de ser Difícil. tia era que eu falava, não sei, pergunta pra sua mãe. Então, pois é, quando você é mãe, você fala o quê, né? Tipo, E ele aceita quando você fala isso? às vezes aceita. É. Ou então, às vezes, eu volto a pergunta pra ele, entendeu? Então, Boa. por exemplo, ele perguntou, né, que minha mãe já faleceu, e aí ele perguntou, mamãe, a vovó, ela tá lá em cima, ela tá olhando tá olhando a gente aqui? Aí eu falo, filho, o que que você acha? Você acha que sim? Eu acho que sim. Entendeu? Então, assim, tem coisas que não... Como é que eu vou explicar, assim? Não sei se ele ia entender se eu explicasse, Sim. né? Não é tempo, Então, eu né? falo, eu volto a pergunta pra ele, o que que você acha? Uhum. Né? Então, Isso aí, uma boa Uma boa pergunta. tática. A gente deixa a criança pensar, né? sim. A gente deixa ele refletir, Sim. porque ele tem o mundinho dele ali, que ele tá formando dentro dele, né? Sim. E tem coisas que já dá pra gente colocar Sim, como sim. informação, acrescentar de informação nesse mundinho Com dele, e tem certeza. coisas que a gente não Tem consegue coisa que é muito ainda. complexa, né, pra ele entender. É. Ou a gente isso não tenta muda. explicar né, de um jeito, né, Não, que... isso é legal porque às vezes a gente elabora uma resposta super assim, que vai além da compreensão dele, né? Sim. Ou então você vai dar uma resposta, por isso que eu gosto de voltar a pergunta pra ele, porque às vezes eu vou dar uma resposta que, tipo, Não vai fazer sentido pra ele. que quando eu volto a pergunta, ele fala uma coisa que eu falo, nossa, tá vendo? E se eu tivesse explicado, ele... Seria pior, né? Mas só se ele... Olha o que que ele acha. Boa. Vai ser uma boa tática, muito bom. Tá vendo? Nem foi tão ruim assim, tá vendo? Foi. Não foi. De volta.
Jesus. Tá parecendo amigo secreto daquele gente vai graduando. Nossa, Assim, ai, total. deixa eu tirar. Me deixa Você tirar cuidar de pra mim. ela. Eu sabia que você ia falar isso. A hora que eu lancei do amigo secreto, eu falei, vai sobrar pra mim essa pergunta. Ó, você magoou alguém e não sabe como pedir perdão. Qual a melhor forma de agir? Olha, o perdão é um assunto bem delicado e muito complexo. E eu entendo que Deus me deu esse papelzinho aqui, porque Fala, Deus! Fala! porque foi algo que é um pouco recente, assim, na minha vida, e eu precisei aprender, né? Porque o perdão, ele é algo que a gente, todos nós, em algum momento da nossa caminhada, a gente vai precisar perdoar alguém e pedir perdão, né? Em algum momento da nossa vida, todos nós vamos precisar ou pedir perdão ou liberar perdão para alguém. O perdão, ele faz parte da caminhada porque enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai se decepcionar com as pessoas, a gente vai decepcionar as pessoas, isso faz parte do relacionamento, da caminhada. E nós sabemos, pela palavra de Deus, que o perdão é algo que a gente precisa ter, é uma prática que a gente precisa exercitar como cristãos, né? A própria oração do Pai Nosso, o próprio Jesus nos ensina. Perdoa, a gente pedindo para o Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, a gente precisa perdoar. Perdoar não é algo que você pode ou não fazer, é algo que você tem que fazer. Só que, algo importante para ser dito é que o perdão, ele é uma escolha. Ele é uma escolha. Eu escolho perdoar. Eu escolho pedir perdão, eu escolho liberar perdão. Não é algo que eu vou sentir fazer, porque eu não vou sentir pedir perdão. Não é algo que eu vou ter, ai, será? O dia que eu sentir no coração eu vou perdoar. Não, eu preciso me levantar e escolher perdoar. É uma E escolha. escolher perdoar, porque eu não vou sentir no coração, eu tô brava. Eu tô com o meu coração ferido. Eu tô com a minha razão aqui. Eu não vou escolher, eu não vou sentir, né? Eu preciso escolher. Então, se eu não consigo pedir perdão, primeiro eu vou orar. Deus, eu entendo que o perdão é necessário e eu preciso perdoar. Me ajuda, porque eu não tô conseguindo. Me ajuda, porque eu não tô conseguindo. Eu sei que eu preciso liberar o perdão. E o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração, vai sarando as feridas e vai te ajudando nisso. Escolha um momento, prepare um ambiente para que você encontre a pessoa e vai conversar com ela. Ah, mas se a pessoa não quiser falar comigo, deixe bem claro para ela que você precisa falar com ela e que um dia vocês vão precisar conversar. E comece a orar de uma maneira muito específica nesse propósito. Senhor, eu preciso conversar com essa pessoa, eu preciso pedir perdão, eu preciso liberar o perdão. E não desista enquanto você não conseguir. Porque o perdão, ele trava a nossa vida de uma maneira assim que é muito sério. Tem pessoas que ficam doentes pela falta de perdão. Tem pessoas que ficam com insônia por causa da falta de perdão, não consegue tirar aquilo da cabeça. O perdão, ele libera você para que o Espírito Santo possa fluir na sua vida, mas também libera o outro. Né? Então, a gente precisa liberar a pessoa, a gente precisa liberar, a gente precisa trazer cura para o nosso coração e precisa também fazer com que a outra pessoa entenda, ó, você está livre. Aquilo que você me fez, eu te perdoo, você está liberado, acabou. Cristo fez isso com a gente. Sim. Cristo morreu na cruz, ele nos liberou da culpa, ele nos deu perdão. Por que que a gente não pode fazer isso também aqui? Né? Então, Verdade. como que a gente faz? A gente primeiro escolhe, pede ajuda do Espírito Santo e vai fazer. Vai fazer, querendo ou não. E é algo libertador, assim, quando você consegue liberar o teu coração para aquilo, é muito bom, né? Você fala, Senhor, obrigada. Obrigada porque eu fiz aquilo que a tua palavra nos manda fazer. Isso aí, bora mais uma rodada? Vamos. Vai, Ju. Já voltou para você. Nossa, tá bem Que boladinha. suspense. Você vê alguém que precisa de ajuda, mas tem medo de se envolver. Como vencer essa hesitação? Gente, isso acontece muito comigo, sabia? Por causa do meu testemunho, eu vejo muitas mulheres que estão passando pela mesma coisa ou passam, mas que assim como eu estava passando, assim, não que assim como eu, não tenho certeza se elas querem que, né, que alguém toque no assunto, porque sim. enquanto eu
tava passando esse período aí de ser tentante, de não conseguir engravidar, quase ninguém sabia, né? Acho que tirando a Vi, minha mãe ali. E, e muito porque eu não quis compartilhar. Sim. Hoje eu vejo que foi um erro, né? Que até o que aconteceu comigo durante a minha gestação, e eu, né, que tive que ficar de repouso, tive um período difícil. Depois que eu perdi o bebê, né, que a gente conversou, eu vi o quanto falar com alguém que passou a mesma coisa, o quanto comentar o problema, o quanto isso ajuda, mas antes eu não era assim. Então, a minha hesitação hoje é ver alguém que está passando pela mesma coisa e ter medo de falar para a pessoa, olha, né, você quer conversar? Eu já passei por Sim. isso, muito pelo meu comportamento, assim, mas é importante, eu tenho tentado. Eu oro muito pedindo a Deus estratégias, falando, Senhor, Se é pra eu né, chegar lá, se é pra eu chegar, prepara um momento, inclusive no último momento, né, do monte. sim. Eu fiquei o tempo todo ali orando e o Espírito Santo me incomodando, só que eu fui com super medo. E eu pedi pra minha mãe, me ajuda a orar junto, né, com a pessoa ali, porque eu tava com medo. Uhum. E aí, no final, eu orei, né, com a pessoa e tal, e ela falou, Ju, e depois eu fiquei ainda com aquilo, né, tipo, ai meu Deus, será que eu deveria ter feito isso? Será que fez bem pra ela? Será que não fez? E depois ela me mandou, Ju, obrigada, você não sabe o quanto Tá isso me vendo? ajudou. Então, assim, o quanto da nossa hesitação, né, impede a gente também de deixar Deus usar, Deus fluir, né, Sim, sim. e o quanto da nossa personalidade, né, a gente também influencia nessa questão, né, Com certeza. de tipo, poxa, se fosse eu não gostaria que tocasse no assunto comigo, né. Hoje eu mudei, que Deus me tratou profundamente, né. Hoje eu já acho ao contrário, acho que se eu tiver um problema que eu sei que a Vi passou, que você passou com você, eu vou procurar, tipo assim: "Meu, como você passou por isso? Como que foi pra você?", né. E eu procurei várias depois que eu perdi o primeiro bebê, eu procurei várias pessoas que tinham passado pelo mesmo, porque eu tinha uma angústia que eu queria saber como que aquelas pessoas que já passaram por aquilo Superar. superaram. Hoje eu vejo dessa maneira, mas antes eu não via, entendeu? Sim. Mas eu hesito muito ainda em prestar ajuda, né? Oferecer ajuda, alguma coisa, sem que a pessoa toque no assunto comigo. Eu acho que a gente limita muito a ação do Espírito Santo, né? Porque Uhum. se a gente sente de ajudar alguém, não é algo que vem de nós. Porque a nossa natureza. Nada que é bom feito. Exatamente, a nossa natureza. Ai, eu já tenho meus problemas. Sim. Falando de nossa natureza carnal, eu já tenho meus problemas. Eu não vou me envolver, eu não Pegar quero. a carga dos Não outros. vou pegar esse BO pra mim, cada um com seus BO. Essa é a nossa natureza, né? Se algo é gerado para que você chegue até alguém, não vem de você, é do Espírito Santo. Uhum. E a gente questiona mesmo, né? Fala, puxa vida. A gente precisa entender que se Deus gerou isso no teu coração, abre a tua boca, que o Espírito vai te capacitar, vai fluir e vai ser bênção, né? E a Ju trouxe um ponto muito importante, assim, que muitas mulheres sofrem caladas, Eu sofri muito calada e hoje eu me sozinhas. arrependo. Exatamente. Então, a Coisas importância que de pedir aconteceram, ajuda. assim, até ninguém sabia que eu estava tentando engravidar e ninguém sabia que eu tinha uma dificuldade, porque eu tinha até vergonha de falar sobre isso. E muitos momentos porque enquanto eu estava tentando engravidar, você engravidou do terceiro, a minha melhor amiga engravidou, pessoas da família Que a engravidaram. gente não tinha ideia. E assim, as Sim. pessoas iam contando, e a gente que é tentante sente uma frustração e sente vergonha até do que a gente sente quando alguém próximo engravida e você tá ali toda mergulhada na sua frustração. E aí, depois de muito tempo, eu pensei, não tem a ver com as pessoas que anunciaram a gravidez no momento que tem a ver comigo, porque ela não sabia que eu tava tentando engravidar. E nem que aquilo te feria, né? Nem que aquilo iria me exatamente. ferir, iria, né? Então, assim, se eu tivesse em algum momento exposto, falado abertamente, eu teria sofrido bem menos. Com certeza. Entendeu? É isso. Né? Então, assim, É isso. isso também é como a gente hesita, mas fica aí, né, a dica para que se você tá passando um momento difícil, procura, abre o seu coração, né? Cuidado com a pessoa que você vai se abrir também, né? Mas assim, pede para Deus colocar alguém no seu caminho. Com certeza. Essa semana até apareceu num dos grupos que eu tô, uma pessoa pedindo uma oração por uma moça que tá grávida e tá internada e tá precisando muito de oração pelo bebê e tal. E aí eu falei, e agora, Deus, o que eu faço, né? Aí eu
peguei e escrevi, olha, eu tenho brevemente, né, tenho esse testemunho, Deus fez isso na minha vida. Se você quiser, compartilhe meu contato com ela, e se ela quiser conversar, me chama. Pede pra ela me chamar, né? Então é isso. Mas esse é um método muito bom pra gente criar proximidade, porque às vezes a gente vê ali que a pessoa, ela tá tentando pedir ajuda, mas tem vergonha, não sabe como, e eu acho que quando a gente expõe as nossas fragilidades, ó, passei por isso, quando você conta a sua experiência, não obrigando a pessoa a falar sobre a dela, mas da abertura, né? mas criando esse laço, essa proximidade, tipo, eu passei por isso. Comigo foi assim. Você acaba rompendo essa barreira. A pessoa abre um caminho, né? Então, assim, eu entendo que você não precisa chegar falando da dor daquela pessoa. Sim. Compartilha a sua, compartilha o que Deus fez na sua vida, o que você passou naquele processo, que isso vai aos poucos gerando laços de confiança, né? Até a pessoa se sentir confortável para se abrir com você sobre aquela situação, né? No ápice da minha dor, assim, eu cheguei até a ir pro YouTube pesquisar, tipo, mulheres que sofreram uma perda gestacional pra ver, tipo, o que elas falavam no vídeo, se eu, de alguma maneira poderia me ajudar, até conhecer a Fabíola Mello, né? Um testemunho dela ali. E a Ana também passou por isso, conversei bastante com ela, com outras amigas que tinham passado por isso. Então, é uma coisa que é um exercício que a gente tem que fazer, né? De se dispor ali. E a pessoa também que tá passando por alguma coisa assim também tem que pedir um socorro, né? Pedir para Deus colocar alguém no caminho, né? Enfim. Isso é importante. Vamos pedir ajuda, É. né? Ninguém aqui é super heroína. Mulher Maravilha não existe na vida real, não. E vamos nos dispor também, né, isso. a ouvir, né, ser ouvinte, porque às vezes a pessoa também só quer falar, É verdade. né? Não quer Muitas ouvir vezes. nada. Exato, às vezes você não precisa falar, né? Às vezes é um ato de acolhimento, um abraço, ouvidos. Tem várias formas de ajuda, né? A gente aprende na faculdade de teologia, na parte pastoral, que o aconselhamento pastoral, na verdade, ele é uma escuta libertadora. Porque você fala muito pouco. Na verdade, você não pode aconselhar ninguém a fazer nada, porque você não tá vivendo a realidade da pessoa. E você não pode dizer, faz isso, faz aquilo. Você só vai ouvir. E a escuta, ela você permitir com que a pessoa fale, e você estar aí só para ouvir, liberta a pessoa de várias prisões que ela tá vivendo ali. E você, na verdade, não fez nada. Você só ouviu, né? Ofereceu ali o seu tempo e orou, fez uma oração por ela. Uma coisa que me faz hesitar também é um conflito que eu tenho, né? Tipo assim, tá, eu vou contar meu testemunho, só que Deus ainda não fez na vida da pessoa. E se Deus não fizer? E se for diferente a história dela? E se ela não, né? Como que ela vai receber meu testemunho? Do tipo, muitas vezes no processo eu pensei, mas eu não quero ouvir, porque Deus fez na dela, e se Deus não fizer na minha, né? Então, assim, como que a pessoa vai receber esse testemunho? É bem complexo, né? É bem complexo. Mas o testemunho, ele abre um caminho que às vezes a pessoa ali no momento de dor dela, ela não consegue nem imaginar. Sim. E de que assim, ó, há a possibilidade de Deus fazer, há a possibilidade de acontecer um milagre. Sim. Então, assim, naquele momento, a esperança da pessoa, ela é renovada. Exatamente. Né? E aí, quando você tem esperança renovada, você tem um entendimento de quem Deus é e do que Ele faz, que muitas vezes vai te ajudar naquele momento de negativa do Senhor. Sabe, Deus, não é porque você não fez aqui que o Senhor não tem poder para fazer, para continuar realizando. Eu continuo confiando no teu poder, o Senhor fez na vida dela, não realizou na minha, amém, eu compreendo. Até esse caminho de esperança que é aberto quando você ouve um testemunho, ele te ajuda no seu processo da resposta de Deus para sua vida, se algumas vezes não for daquilo que você espera. Então, a gente acha, né, que não vai gerar efeito nenhum no nosso testemunho, mas a gente não imagina o impacto de uma palavra na vida de uma pessoa. Eu lembro que quando eu perdi o bebê, foi em fevereiro, né, e tava todo mundo de férias. Então eu fiz a curetagem, vocês todas não estavam aqui. Não tinha ninguém aqui, né? Eu fiquei, tipo assim, em desespero, tipo assim, minha mãe tava viajando, minha mãe tava longe, eu não queria ficar estragando a viagem dela, né? Tava todo mundo, é verdade. E aí eu tava conversando com a Ana, e ela falou, olha, conversa com a fulana, que ela passou uma coisa, assim, uma história muito parecida com a sua. E eu chamei ela, foi um exercício pra mim, né, chamei ela, e ela me falou uma coisa que eu pensava assim, ai, foi tão difícil eu engravidar,
era impossível e eu consegui engravidar, eu engravidei e agora eu perdi e acabou minha chance. Tipo assim, não vou conseguir mais. E ela me falou exatamente isso, Ju, quando eu perdi meu bebê, eu pensei, perdi a chance da minha vida de ser mãe. E aquilo foi tão, tipo assim, pra mim, nossa, né? É exatamente isso. Te trouxe esperança, né, naquele trouxe momento. esperança. Exatamente, é isso que o testemunho faz. Então, E aí, é isso, né? Quando a gente não tem nada de concreto, Uhum. essa palavra que foi dada, é isso que vai te fazer, que você vai lembrar e que vai te mover nesse caminho de esperança, né? Não uma lembrança, não uma experiência, mas algo que te falaram, né? É uma Sim. certeza, um fato, né, concreto. E a gente vê, né, não, que às vezes a gente tá ali mergulhada, né, numa dor, numa frustração e pensando que Deus não vai fazer. E aí um testemunho vem, se Deus é poderoso. Deus é o mesmo Deus de Ana, né? Deus fez com Ana, É Deus fez isso. com Sara, Deus fez pela minha amiga que tá aqui do meu lado. Continua fazendo. Deus é um exatamente. Deus de milagre, continua operando e ele vai operar em mim É isso também. aí. Então renova, né, nossas expectativas, nossa fé até, né? Sim. Isso Ouvir aí. um testemunho contemporâneo, né? Vamos dizer assim, né? Então, se você tá ouvindo aqui essa parte do vídeo e você tá sofrendo calada, se você tá sofrendo sozinha, procure em Deus ajuda para que Ele te direcione para uma pessoa. Eu tenho certeza que se você pedir, Deus vai colocar agora, aí no teu coração, alguém para que você deve ligar, abrir os seus problemas, as suas dificuldades, as suas dores, e eu tenho certeza que vai ser libertador para você. Você não precisa passar por isso sozinha. Existem pessoas preparadas pelo Senhor que Ele vai usar para te orientar e para te ajudar nesse momento de dor. Não sofra sozinha. Amém? Isso aí. Vamos lá, na sua vez agora. O medo de falhar te impede de tomar decisões ousadas? Como vencer a insegurança? Vixe, nossa, isso daí eu lido acho que todo dia. Gente, o medo de falhar é grande, assim, em todos os aspectos, eu acho. Na maternidade, como esposa, profissional. E como vencer? Eu acho que só Deus, assim, a gente só pedindo para Deus, né, o direcionamento e buscando, porque a gente sozinha não consegue nada, É. né? É só Deus mesmo para nos direcionar e fazer a coisa certa. E a gente vai falhar, porque a gente vai falhar, mas, né, todo mundo falha. E tudo bem, entender também que a gente falha, não é normal, Sim. né? Errar faz parte do processo, inclusive a gente aprende muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos, né? Sim, com Porque os nossos certeza. erros, eles nos colocam no lugar que a gente tem que estar, né? O nosso lugar aqui de criatura, totalmente dependente do Criador, né? Uhum. E eu acho que é difícil também, por exemplo, tomar decisões ousadas. Às vezes você, né, quer tomar uma decisão, você pede para Deus um direcionamento. Ai, Senhor, será que... Mas o medo, a gente às vezes acha que Não, Deus falou, mas não, é coisa da minha cabeça. Não vou porque é coisa minha, né? Uhum. Então, também Porque é tem tão mais... ousado, né? Então, Que você fica fala, não é mais possível que atento. Deus falou, vai pra Sim, isso. sim, isso, exatamente. Você acha que não, é coisa minha, né? Eu que tô querendo. Inclusive, eu queria falar para vocês que a Ana tomou uma decisão ousada um tempo atrás de iniciar um projeto dela de empreendedorismo, né? Sim. Começando a Bela Aquarela, que é uma marca de acessórios e nossa, moda, né? eu quero que você faça essa propaganda da Bela Aquarela aqui. A Bela Aquarela é uma... Sim, é uma loja de acessórios e agora atualmente também estamos, né, com o vestuário, né? Então, eu Mais acredito... uma atitude ousada. Sim, muito ousada. Porque eu passo de sempre fui fé. muito... Imagina, gente, eu não respondia nem WhatsApp, de vergonha de falar. Verdade. Então, hoje tenho que me expor, né? Fazendo lives, stories. né, Gente, é gente? uma coisa assim que eu falo, nossa, né? Até eu desacredito que fui eu mesmo. Né? Nossa, que eu era aquela pessoa mesmo, tímida. Né? Mas é uma paixão, uma coisa que Deus colocou em mim, assim, sabe? Que eu acho que eu posso ajudar as mulheres, sabe? A se sentirem bem, com autoestima, né? Então, é uma coisa que eu amo fazer.
né? Incentivar as mulheres, não, olha, se você gosta, você tem vontade, vamos lá, você pode fazer, você pode usar, É isso. né? Então, é isso. Saiba que a gente tem muito orgulho de você, viu? Uhum. Porque você supera, assim, a cada dia. Se você seguir o Instagram ali da Bela Aquarela, você vai ver a Ana ali se expondo e falando e colocando. Aliás, nós estamos usando, aqui ó, esse Toda- vídeo é totalmente patrocinado pela Bela Aquarela, Sim, sim. produzido, nós estamos usando todas as peças e é um motivo, assim, de muito orgulho a gente ver toda a sua superação. Foi uma atitude ousada mudar a sua carreira e abrir a Bela Sim. Aquarela. Foi uma atitude ousada ampliar a sua linha ali de produtos, a Bela E a Aquarela. escolha, né, das peças. Quando eu vejo Sim. ela com aqueles looks super elaborados, coloridos, o quanto que da personalidade Gente, que dela, mulher assim. incrível é essa, E sabe que cara? até eu, assim, eu não imaginava, eu olho assim e falo, gente, eu não imaginava que eu era aquilo, sabe? Então, e assim, muita gente me questiona, nossa, mas você não quer voltar a ser designer de interiores? E não, eu amo o que eu faço. Eu gosto muito, assim, sabe, de inspirar as mulheres e encorajá-las, tipo, usar. Não, você pode usar. Você pode, sim. Então, é Isso aí. muito... Quando você encontra o seu É. propósito, muito não dá mais pra voltar. A gente só consegue olhar lá na frente, ó. Uhum. Eu tenho um alvo, eu descobri qual é o meu propósito, eu nasci pra isso e eu vou até o fim. Uhum. Ali parece que o medo, ele te impulsiona, né? Agora ele não te paralisa mais. Sim, É. Então exatamente. você descobre o seu propósito, o medo te impulsiona. Isso é muito legal. Parabéns, viu? Bela Aquarela, meninas. Vamos lá. Jesus. Tem que ter um cupom de desconto. Pra quem É verdade. É isso aí. Sim, sim. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, viu? Um Uhum. cupom de desconto. Ó. Você está sobrecarregada e sente que ninguém reconhece o seu esforço. Como continuar sem se frustrar? Aí, essa foi... Não fui eu que fiz isso, com certeza. Eu acho que essa sensação de estar sobrecarregada, ela vem quando a gente tá meio perdido ali no nosso dia. Por quê? Porque Jesus, ele nos garante que o fardo dele, ele é leve, né? Então, o que eu entendo com isso? Quando a gente escolhe entregar a vida para Cristo, caminhar com o Senhor, por mais que as dificuldades venham, por mais que venham desafios, ele torna essa caminhada leve. Por quê? Porque ele está caminhando lado a lado conosco, nos ajudando a carregar esse fardo. Ele fala que o jugo dele é leve. Então, assim, quando a gente caminha com Cristo, a gente pode estar cansada, pode, né? Isso é normal. Ele não mentiu falando que a gente não passaria por problemas, mas ele faz com que a caminhada não seja tão desgastante assim, a gente não se sente sobrecarregada. Essa sobrecarga que muita mulher carrega e se sente, né, sobrecarregada, significa algo que você está carregando além daquilo que você deveria carregar. Essa é a sobrecarga, você carrega algo a mais do que aquilo que você precisa carregar. Então, acho que esse sentimento, ele nos deve levar para um lugar de reflexão, onde você para e pensa, por que que eu estou me sentindo sobrecarregada? O que que eu estou fazendo que Deus não me pediu para fazer? O que que eu estou carregando aqui de culpa, de sentimento, de falta de perdão, de alguma coisa do passado que eu estou carregando ainda, que eu não deveria estar carregando e está pesando o meu dia hoje? Nesse meu bate-papo aí com muitas mulheres, eu percebo que muitas estão frustradas e sobrecarregadas hoje, que estão tentando caminhar carregando fardos e pesos do passado. Se o passado ele não ficar no lugar que ele tem que ficar na nossa vida, que é lá atrás, ele vai impedir a nossa caminhada aqui na frente, aqui no nosso presente. Então, a mulher samaritana, ela me ensina muito nisso, sabe? Quando Jesus encontra a mulher samaritana no poço, aí eu já pregando, pastor é fogo, pode pregar. João 4. Ele encontra ela numa situação muito difícil. Ela estava sozinha, porque ela era excluída da sociedade, ela estava carregando o peso de 5 casamentos fracassados, de culpa, de rejeição, de uma série de coisas. Então ela ia no poço numa hora de separada para não encontrar as outras mulheres. Então ela já estava com esse fardo de uma história de fracasso. Aí ela vem carregando o cântaro dela para pegar água no poço, só que quando ela chega nesse poço, Jesus estava lá. E ela tem um encontro com o Salvador. Jesus fala para ela, começa a conversar com ela, ela tem a revelação de quem ele é, e aí ela entende quem ele é o Messias, ele é o Filho de Deus.
E eu conheci esse homem que me conhece, que me acolhe, que entende a minha história, está disposto a me perdoar e a caminhar comigo lado a lado. Ou seja, o peso que eu tô carregando até agora, eu não preciso mais carregar quando eu encontro o Messias. Quando eu encontro Jesus, quando eu tenho o entendimento de quem ele é e o que ele fez. Aí o que a Bíblia fala? Que ela deixa o cântaro dela, ela deixa ali aos pés dele e vai contar para a cidade quem ele é, o que ela descobriu. Ou seja, quando eu encontro Jesus, eu deixo de lado todo o fardo que eu tô carregando. Eu deixo aos pés dele. Falo, Jesus tá aqui, essa sobrecarga não é minha mais. Por quê? Porque você é tão maravilhoso que vai me ajudar a carregar ela. Então não é minha, tá aqui aos teus pés. E aí eu vou e começo a viver a minha vida de uma maneira mais leve. Então, se você se sente sobrecarregada, né? A minha orientação, a partir da palavra de Deus, a partir da história da mulher samaritana é: livre-se do peso extra que você está carregando, que você não precisa mais carregar. Se é culpa, se é passado que está mal resolvido, seja lá o que for que você esteja carregando, coloque aos pés de Jesus. Ele quer te ajudar a aliviar o fardo, né? E vai viver a tua vida de uma maneira leve. Porque o passado, ele já ficou lá para trás. A gente tem o agora para viver. E as sementes que a gente lança agora é aquilo que a gente vai colher no futuro. A única coisa que a gente pode controlar, gente, é a semente que a gente vai plantar. Exato. A colheita não vem de nós. A colheita vem do Senhor. É Ele que dá o crescimento, é Ele que vai crescer. Então, deixe os seus fardos ao pé dele, lance boas sementes e descanse em Jesus. E Amém? aprenda a escolher a boa parte, né? Eu era uma pessoa que reclamava muito dessa parte. Estou sobrecarregada, ninguém me ajuda. Olha de novo essa louça cheia de pia. Essa louça cheia de pia é ótima, né? Essa pia cheia de louça. Quero ver se eu morrer, vocês vão comer as clássicas, né? Clássica assim, da mãe. que são coisas da nossa rotina, né? Sim. A pia não é autolimpante, o chão não varre sozinha. Enfim, são tarefas que a gente vai acumulando ao longo do dia e eu penso muito nessas mulheres que têm essa dupla jornada. Uhum. Às Que vezes diferente tripla. de mim, de vocês, não tem ajuda em casa. Então, é essa mulher que sai cedo para trabalhar, volta tarde, tem que dar conta de casa, de filho, de criança, de marido. Isso vai trazer uma sobrecarga natural. Natural. Que acaba culminando numa sobrecarga emocional. Uhum. E aí a gente entra num ciclo vicioso de ficar reclamando. De, ai meu Deus, não tenho ajuda, não tenho... E, sinceramente, às vezes você não vai ter ajuda mesmo. Porque você quer tudo tão perfeito, tudo tão em ordem, que é impossível nessa rotina louca de trabalho, de escola, de filho, de faculdade, você manter tudo 100% em ordem. Sim. Então não aprenda a escolher a boa parte. Tem priorizar, horas né? que você vai falar, não, eu não vou despender energia nisso. Isso pode esperar. Em vez de fazer uma faxina na cozinha meia-noite, dá aquele tapa, deixa tudo organizado, lava a louça, Joga o lixo joga fora. o lixo fora e vai assistir o filme. E vai deitar mais cedo, entendeu? E principalmente, né? Se alimentar daquilo que realmente alimenta. Sim. Então, vai ouvir uma palavra, vai refletir num louvor, depois você faz o resto, né? O Lu Sim. sempre fala pra mim, Ju, tem antes feito do que perfeito, né? Porque eu tenho uma coisa assim de ser perfeccionista. Eu lembro até no primeiro monte que teve aquela dinâmica, né? Do jarro, né? Né, pra escrever Escreve os seus fardos mesmo, que os você seus queria deixar aos pés de fardos, tá? Jesus. Aí eu escrevi assim, perfeccionismo. Aí eu risquei, porque eu achei que ficou ruim. Tipo, o jeito que eu escrevi Escrever de embaixo, novo. perfeccionismo. ia queimar o papel. Meu Deus. Olha, gente, né? É isso. E assim, tem aquilo que é urgente e aquilo que é prioridade. Você tem que Uhum. equilibrar. E isso, quando a gente tem neném novo, né? Eu tinha uma pessoa que trabalhava em casa, ficou doente, fiquei um tempo sem. E assim, quando o bebê ia dormir, em vez de eu ir dormir com ele, eu ia lavar a roupinha dele, eu ia... Até a hora que eu falei, não, eu tô insuportável, eu tô Sim, chata. ninguém aguenta. Ninguém, coitado do Não, meu e marido. depois pra você chegar, sentar exausto, falar, ai, olha como tá tudo lindo, maravilhoso. Tem horas que você vai ter que fazer escolhas. Hoje eu passei por uma situação.
eu tinha que levar a criança na escola, eu tinha que acordar cedo, lavar o cabelo, que é uma, pra quem sabe, mulher é um gente, ritual, lava cabelo lavar o é um cabelo. dia de É um evento. É um evento, e aí escolher roupa, e aí eu pensei, nossa, vou ter que acordar mais cedo para fazer tudo isso. Acordei mais cedo, me preparei para isso. No meio da minha manhã, teve um vazamento na minha cozinha, no meu banheiro. E aí eu falei, não vai dar tempo. O que que eu fiz? Passei um paninho, taquei um alquinho, coloquei e falei, ninguém usa a torneira do banheiro. Até alguém vir consertar. Mas eu não gastei minha energia, nem me atrasei para a programação que eu tinha feito. Sim. Porque eu não ia conseguir dar conta de tudo. Uhum. E fiquei bem com a decisão que eu tomei. Quando eu chegar em casa, eu vejo. Aí a gente vê, escolha suas guerras. Se eu puder dar um conselho, Exato. escolha suas guerras. A gente não vai conseguir lutar Não. todas elas todos os Não. dias. E tá tudo bem. Não dá. E É aí impossível. comecei a me exercitar, tipo assim, não quero ser assim, não quero deixar de ter um momento de qualidade com meu filho, porque, tipo, deixar ele lá berrando dentro do chiqueirinho porque eu quero que a casa esteja impecável. Não, gente, aí, se eu não queria ficar em casa no meio da bagunça que tava, porque eu não estava dando conta, eu pegava ele, ia dar um rolê na rua, ia pra casa da minha mãe, ia pro shopping, pronto, eu não tava vendo a bagunça, Sim, e tá sim, tudo sim. bem. Agora, graças a Deus preparou uma pessoa que tá comigo em casa, tá me ajudando, mas eu tive que fazer esse exercício. Não, eu não dou conta. Tipo, não tô Sim. dando conta, tô chata pra caramba, tô sobrecarregada. E eu fiz uma oração, Senhor, me ajuda. Até testemunhei isso no domingo, né? Falei, Senhor, me ajuda. Porque eu tenho muita dificuldade também, né? De alguém dentro da sua casa, né? Sim. E eu fui para os pés do Senhor, eu falei, Senhor, ajuda. Só o Senhor sabe como a gente tá sobrecarregado. Porque quem tá de fora tá vendo a gente mal-humorada, tá vendo a gente Sim. irritada, cansada. Mas dentro, só Deus sabe como tá a nossa Exatamente. cabeça, a nossa vontade de ver as coisas em ordem, não tá? Porque você não consegue. E eu falei, Senhor, prepara alguém pra, né, me ajudar a cuidar da minha casa. Passou uma semana que eu fiz a oração, uma pessoa que já trabalhou pra minha mãe me ligou, tô voltando do interior. Você sabe quem quer uma faxineira? Eu falei, eu! E louvado seja o Senhor por esse trabalho tão abençoado. Verdade. Nossa, Eu louvo a Deus também por ter ajuda, Gente, porque é muito... é muito importante, assim. Eu honro a vida dessas mulheres, porque elas são essenciais, assim. Nossa, porque elas muito. cuidam do que é mais importante pra gente quando a gente tá fora de casa, né? Então, Exatamente. é um ministério isso também, né? Você cuidar Do da... servir, né? E, meu Deus. Agora- Eu, por muito tempo, eu não tinha ajuda porque eu achava que eu dava conta de tudo. Não, eu consigo. Até essa culpa, né? Eu só fico em casa. Isso. Então eu preciso. Não, eu consigo. Eu preciso, não. E foi um aprendizado, assim, tipo, tudo bem eu ter ajuda. Exatamente, Né? tudo bem. E se você não... Às vezes as mulheres que estão assistindo aqui falam, mas eu não tenho condição de ter alguém, de pagar alguém. E essa é a realidade de muitas mulheres. Uhum. Mas eu acho que a gente pode, como mulheres, se unir Sim. para poder ajudar umas às outras, né? Sim. Eu tava pensando esses dias, falei, poxa, como é que a gente conseguiria ajudar mais mulheres? A gente poderia se fazer um mutirão e cada dia ajudar a casa de uma. Sim. Sabe? com Não tem certeza. problema você deixar um pouco a sua casa um dia e ir lá, amiga, hoje a gente tá junto aqui, vamos fazer um faxinão na tua Vamos. casa. Sim, Vou olhar o exato. seu bebê pra você Exatamente. E Um você dia está na nesse sua, amanhã lugar, na minha. Esse lugar que às vezes, gente, não dá pra dar conta de tudo. Eu fico realmente pensando nessas mulheres que não tem opção, que deixa a criança ali na creche, não tem ajuda em casa. É. É a realidade de E tem muitas que dar mulheres. Não tem rede conta de não tem apoio, rede né? de apoio, às vezes está sozinha aqui, veio de um outro estado, mora aqui Uhum. sozinha. E eu acho que essa questão do servir, né? É muito fácil a gente servir em público. Isso é servir no secreto. Sim. Isso é você entrar na intimidade de uma pessoa sem julgamentos. Se aquela casa não tá perfeita, se não tá tudo um brinco, se o vidro tá sujo, Sim. você entrar sem julgamento, mas entendendo que ela não tá dando conta. Então, E tá esse- tudo bem. e tá tudo bem, e tá tudo bem. Uma das coisas que eu não sou o cúmulo da organização, eu acho que das 4 aqui, eu sou a mais, eu sou a que tive mais dificuldade nessa questão de cuidar da casa. Não é algo que, assim, que é natural pra mim, mas uma coisa que me ajudou muito, e está me ajudando, porque é um hábito que eu tenho adquirido, é criar rotina.
Sim. É planejar o que eu preciso fazer. Sim. E ali, quando eu coloco esse planejamento, aí consigo estabelecer minhas prioridades. Não, isso aqui é Uhum. prioridade, isso aqui eu não posso Deixa não eu ver. fazer. Isso aqui pode esperar. Uhum. E ali eu consigo enxergar isso, né? Ajuda muito. E vocês já pensaram ao contrário também? Do tipo assim, nossa, fulana Dá já conta, passou por isso. Não, assim, já passou por isso. E eu nunca ofereci ajuda, Uhum. porque eu não Nossa, sabia já. que era tão difícil passar por isso, Uhum. assim, né? É isso. E às vezes me bate isso, nossa, e eu ainda ficava dando pitaco. Ficava Achando, julgando, achando que eu é. sabia. E... Achando que eu Sim. sabia. Eu acho que a gente poderia chegar num nível assim de evolução, de chegar na casa de uma mulher e falar, tá sujo, tá É. desorganizado. E parar e falar, meu, como é que eu posso ajudar ela a sair dessa? Exatamente. Né? Às vezes ela não tem realmente, né? Amiga, não tô querendo julgar a sua casa, não. Mas vamos Precisa de de um ajuda? dia. Você Precisa te de ajuda? ajuda? Sim. Posso fazer aqui? Outro dia eu tinha uma amiga que tava mudando de cidade e me dava uma agonia, porque ela tinha criança pequena, tava grávida, e liguei pra ela e falei, meu, tem alguma coisa que eu posso fazer pra você? Nem que for uma faxina na tua casa, assim, sei lá, guardar os pratos na caixa, não sei, alguma coisa. Ela deu risada, ela falou, não, eu tô curtindo esse momento, mas obrigada. Eu falei, sabe quando você fica assim, desesperado, você fala, meu, sei lá, eu vou com ajuda, pego um mutirão de mulher aqui da igreja, a gente vai. Enfim, a gente precisa se unir, gente, porque pra dar pitaco, criticar, já tem muita gente, a gente precisa fazer a diferença. E também aquela questão que a gente falou, peça ajuda, né? É. Porque é você dentro da sua casa. Eu sei que é sua intimidade, né, mas também... Mas se tiver nesse nível, assim, que você tá sobrecarregada e que você tá Isso. esbravejando pelos cantos, se eu morrer, vocês vão ficar como? A gente te compreende, porque passamos por isso. Todos. Pedir Sim. pra alguém, alguns- faz uma comida pra mim, que eu tô cansada de comer a minha. Nossa, a minha mãe Nossa. foi uma bênção, assim, ela tá sendo enviada do Senhor. Uma das coisas que eu não tenho muita habilidade pra fazer é cozinhar, vocês bem sabem disso. A gente já percebeu um pouquinho. É algo que realmente não é prazeroso pra mim. Não deixo ninguém passar fome. Quando eu tenho que fazer, me esforço. Rafa tá bem nutrida, Mas é uma dificuldade, né? E é alguma coisa. É um momento que me gera tensão. Porque eu me enrolo na escolha de cardápio, eu esqueço de tirar a carne do congelador. Aí, bom, enfim, não é algo que eu tenho prazer em fazer. A minha mãe foi usada por Deus e tá fazendo marmitinhas. Ai, que maravilhosa. E ela percebeu isso. Ela falou assim: Vi, eu vou te ajudar. Uhum. Eu posso te ajudar dessa forma. Eu vou fazer as marmitas, você só compra os ingredientes Meu e pai. as embalagens. Meu, isso é mãe sem Aí eu, anjo. não, mãe, não, que obrigada. Deus conserve ela em vida por muito tempo, com muita saúde. E tem isso, Maravilhosa. Que ela isso, continue o Pilates. isso, assim, me ajudou de uma forma tão maravilhosa. Não, e sabe que ela Inclusive ajuda, no meu humor. No meu humor. ela ajuda tanto a gente que esses dias hoje, que ela foi de manhã lá em casa pra poder ficar com o Matias, pra eu poder me arrumar e tudo. E eu fiquei pensando, meu Deus, que não tem rede de apoio, né? Aliás, vai o nosso agradecimento a todas as vovós aqui desse Sim, grupo, porque sim. pra gente estar aqui hoje, a logística que foi, gente, as avós ficaram com as crianças, buscaram na escola, levaram na escola, então assim... As crianças estão com as crianças. As crianças estão com as crianças, ó, uma salva de palmas aqui a toda a nossa família, muito obrigada pelo Verdade. apoio. Mulheres de Deus, E é mulheres isso de aí, oração. mulheres unidas, hein? É. Mulheres unidas, entendendo o propósito. E olha que elas Isso aí. são meio maníacas da limpeza, né? A mãe vai adorar ajudar alguém que tá precisando de uma faxina. Ministério, a gente podia- Coloca aqui, ó, por favor, dona Sandra, me ajuda. Tô brincando, Sim, gente, sim. coloca. Vamos lá, Vi. Última pergunta Ai, da sou nossa rodada. Vamos lá. Ai, tô curiosa, é a última. Sim. Você vive se comparando a outras mulheres e sente que nunca está à altura? Como mudar essa mentalidade? A gente falou disso, acho que No outro vídeo, no outro episódio, né? A comparação, ela é algo inerente ao ser humano. Que a gente, se eu falar aqui que eu nunca me comparo... Mentira, não é verdade. Nós nos comparamos sim, porque isso é natural. Pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve. Então, eu me comparava muito com relação... Até vocês já cheguei, se a gente for parar pra pensar assim, no nosso círculo de convivência, tudo... Quando eu me deparava, assim, com habilidades que vocês tinham, que faltava em mim, eu me comparava e me sentia inferior. Me sentia inferior, assim, por que eu não consigo ser tão organizada quanto a Aline?
Por que que eu não consigo ser tão calma quanto a Ana, amorosa, sabe? Falar tão Meiga. tranquila, meiga. Por que que eu não Isso eu também consigo não ser... consigo. ser tão organizada e proativa quanto a Ju. E aí, como é que a gente resolve isso? Com autoconhecimento. Sim. É. Você tem características específicas. Não adianta você se comparar com outro, porque vai estar sempre faltando ou sobrando alguma coisa. É isso. Entenda e compreenda quem você é e E se quais as aceite, né? habilidades que o Senhor te deu, né? Então, é autoconhecimento. E talvez você precise ajuda, não apenas na fé, mas até com uma terapia mesmo, né? Sim. Sim. Um Eu sou super a processo favor. um processo de autoconhecimento, de mergulhar e de refletir na sua essência, entender quais são as suas características, no que você é boa, no que você não é boa, no que você pode contribuir, naquilo que você não pode nem encostar. Isso é muito importante também, né? Sim. Não adianta a gente querer os talentos dos outros. Sim. Deus te deu um talento É específico. isso. E a gente precisa entender que o seu talento, as suas habilidades, Deus vai usar de uma maneira linda para um propósito específico que o outro não poderia realizar. Exato. Uhum. Então, assim, tem noção o que que é? Deus te criou de uma maneira única, para um propósito específico aqui na Terra. Ele confiou talentos e habilidades para você que ele não entregou para mais ninguém. Gente, isso é muito precioso. Se a gente não aprender a valorizar essa riqueza que o Senhor colocou dentro de nós, a gente não vai conseguir ser feliz e fluir no Espírito enquanto a gente estiver aqui. Você tem um propósito único. Deus te criou de uma maneira única. Suas habilidades foram desenhadas e preparadas para você. Você tem a sua digital que é única. Você tem as suas características que são únicas. Ninguém é igual a ninguém. Tem noção do que é isso? Não é verdade. Isso é muito precioso. E por que que a gente se compara? Por que que a gente se diminui? Por que que a gente questiona aquilo que a gente não tem? Se Deus já colocou muita coisa em nós. Exato. Então, em nome de Jesus, que isso seja quebrado, e principalmente no meio das mulheres. Que existe muita comparação e competição entre as mulheres que precisa acabar. Nós somos muito especiais. Deus nos fez de uma maneira muito linda. E a gente precisa valorizar isso. E agradecer a Deus. Senhor, obrigada que o Senhor me fez assim. E eu quero honrar ao Senhor vivendo o meu propósito. É isso. Muito bom, meninas, muito bom. E para encerrar, eu queria convidar vocês a declarar alguma palavra de bênção sobre a vida dessas mulheres que estão nos assistindo aqui. Então, pensa aquilo que você pode falar, declare palavras de bênção mesmo sobre a vida delas, algo que você queria ter ouvido uma vez na sua vida e você não ouviu. Quem sabe essa é a hora que o Senhor está nos dando aqui para abençoar a vida dessas mulheres. Então, cada uma, começar pela Ju de novo. Ai, meu Deus. Olha para a câmera e deixa o Espírito Santo te usar neste qual que é? momento. A sua, Aqui? a sua é aquela. Eu declaro sobre a vida das mulheres um espírito de ousadia, né? Ousadia em vários sentidos, em várias áreas da vida, né? Ousadia espiritual, né? Porque se você tem um testemunho, você seja usada por Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Para que se você está esperando por um milagre, que um milagre aconteça na sua vida, para você ter ousadia e de pedir ajuda, de ouvir um testemunho, de pedir para Deus colocar alguém no seu caminho, porque eu muitas vezes me vi afundada numa depressão, numa tristeza profunda e que poderia ter sido muito mais fácil se eu tivesse a coragem de me expor um pouco para alguém e pedir ajuda, pedir uma oração, pedir uma visita. Eu declaro sobre a sua vida que o mesmo Deus que fez tantas coisas, né, na nossa vida, também é o Deus que é o Deus da sua vida e que pode fazer coisas. Então, não perca a esperança, não desanime, continue, siga em frente. E é isso. Amém. Que Deus abençoe todas vocês. Amém. Eu acho que a Ju falou tudo de ousadia, né? Então, o que eu queria falar para vocês é que não tenham medo de ser quem você é, né? E não tenha medo. Você é muito especial,
né? Como nós falamos aqui, cada uma tem a sua aí, a sua Característica. característica, isso. Essa característica, os seus talentos. Então não tenha medo de seguir, né? Seja forte, corajosa. E é isso. Amém. E eu declaro sobre a sua vida a alegria do Senhor. Não importa o momento que você esteja passando, não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, o Espírito Santo, ele traz esse bálsamo, essa unção de alegria, né? Quando você determina, quando você declara com os seus lábios, crê com o seu coração, de que as coisas vão mudar, de que as coisas vão melhorar, ainda que você não esteja vivendo isso, tá? Você traz essa esperança, você traz esse renovo. Então, seja feliz no Senhor, não pela circunstância. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. E se você perceber que você está se perdendo no caminho, procure ajuda do Senhor e procure ajuda numa rede de apoio também, em amigas, em primas, em mães, em avós, intercessoras. Peça para o Senhor preparar essas pessoas para a sua vida. E entenda que o propósito ele pode existir, mas o tempo é do Senhor. Não se frustre pela espera, mas espere no Senhor com alegria. Amém, é isso aí, meninas. Para encerrar, eu quero declarar sobre você, que está conosco aqui até agora, no final desse vídeo, um renovo do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém. Que toda mentira que você absorveu no seu coração contra a sua identidade, que tudo aquilo que o inimigo tem colocado dentro de você para frustrar o seu propósito, para te fazer duvidar o quanto você é preciosa para Deus, que seja anulado hoje em nome de Jesus. Não duvide que você é uma mulher especial, preciosa e escolhida por Deus para viver um propósito lindo aqui nessa terra. Nunca duvide de que tudo aquilo que você viveu, se você entregar ao Senhor, Ele pode realizar grandes coisas através da sua história e do seu testemunho. Lembre-se de que ainda não acabou. Lembre-se de que você não está vivendo o fim da sua história, você está no meio de um processo que no final, se você permanecer, será um grande testemunho da glória de Deus sendo manifesta na tua vida. Não duvide, não tenha dúvida daquilo que o Senhor pode realizar em você e através de você. Foi colocado dentro de você algo muito precioso, que é a presença do Senhor. E onde o Senhor está, algo sempre acontece. Deus te deu talentos, habilidades e uma força que muitas vezes você nem imagina que tem, mas o Senhor colocou para que você realize e cumpra um propósito glorioso aqui nessa terra. Então, mulher, seja renovada hoje em nome de Jesus. Seja fortalecida hoje em nome de Jesus. E não duvide daquilo que Deus pode fazer em você e através de você. Amém? Amém, meninas. Obrigada. Deus abençoe vocês. Amém. Eu amo vocês. E é muito bom poder partilhar esse momento juntas. Vamos juntas, que tem muito mais pra gente fazer. Amém? Amém. Muito bom, muito bom. Um beijo. Deus te abençoe. Comenta, curte, dá like, compartilha esse vídeo, porque tem muitas mulheres que estão precisando ouvir o quanto elas são preciosas e especiais para o Senhor. Deixa aqui nos comentários qual foi a parte que mais te tocou, qual foi a lição que o Espírito Santo te mostrou através das nossas experiências que você vai carregar para a sua vida, e não deixe de enviar esse vídeo para alguma amiga. Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Falamos de novo, ai, amor.